Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite para trazer a palavra do Senhor. Mas eu digo, se o culto acabasse agora, já estaria bom, né? Porque eu acredito que Jesus já falou muito aos nossos corações através dessas crianças lindas. E eu agradeço a Deus por essa geração que tem se levantado para fazer a diferença. Amém? Eu trago um abraço do meu pastor Mauro Ricardo. Eu sou da Nova Vida ali de Caiuaba e estou liberada por ele estar aqui nessa noite. E agradeço, né, a minha amiga Bia, né, ao Alan, essa família que tem somado no reino dos céus, por esse convite de estar aqui trazendo a palavra de Deus. Amém? Eu quero dizer para você que eu orei ao Senhor para que Ele me desse a direção do que eu deveria falar hoje aqui, né? Se era para as crianças, se era para os pais, ou para as crianças juntos. E Deus me impulsionou de falar hoje com os pais. Eu sei que as crianças ontem teve um dia, né, alegre na igreja, várias oficinas. Eu vi as fotos, minha filha participou também. Eu agradeço também pelo convite, né, a honra de tocar aqui com as crianças. É muito bom, irmãos, ver os nossos filhos na presença de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um e o pastor dessa igreja, né, pela confiança de poder nos dar essa oportunidade. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Primeiramente, nós vamos ler o capítulo 16 de Mateus, o versículo 18. E depois nós vamos ao tema dessa conferência, desse congresso, né? Que é Mateus 18. Mas nós vamos entender um pouco dessa palavra, né? O que desligares na terra será desligado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Amém? Vamos ler Mateus 16, se você já achou, versículo 18, que diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? E aí você abre lá Mateus 18, versículo 18, vamos ler também, que é o tema, né, desse congresso, que diz assim: Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E você diz amém. Aleluia. Bom, queridos, nós vamos falar um pouco do contexto dessa palavra, porque para nós entendermos o que, né, Lucas queria dizer, né, Mateus queria dizer nesse capítulo, nós vamos entender que aqui Jesus está dando a Pedro, né, uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? A responsabilidade de cuidar da igreja do Senhor. Né? A Bíblia diz aqui que Jesus disse: Eu te dou as chaves, né, do reino nas suas mãos, Pedro. E aí ele vai dizer: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Então existe um chamado, existe uma responsabilidade a Pedro nessa palavra, né, de tomar posse do chamado de administrar a igreja do Senhor aqui na terra. Então ele diz: eu te dou a chave. E o que quer dizer a chave? A chave, ela quer dizer autoridade. Jesus dá autoridade a Pedro do reino dos céus na terra. E eu quero dizer, trazendo hoje para a nossa vida como pais, né, porque essa conferência é das crianças, dos filhos. Deus, Ele nos dá uma responsabilidade, Ele dá uma chave na mão da igreja. Qual é essa chave? A chave da autoridade. A chave na mão dos pais, a autoridade sobre os seus filhos. Né? Não existe um contexto aqui muito maior, porque é um contexto eclesiástico. Jesus está falando da igreja dele, mas nós podemos trazer essa referência para a nossa vida. Nós somos responsáveis e somos autoridades na vida dos nossos filhos, das nossas crianças.
E a primeira pergunta é para você nessa noite: é o que você tem feito com a autoridade que Deus tem colocado nas suas mãos? Porque é muito bonito, irmãos, nós chegarmos na igreja e vermos nossos filhos, né, louvando ao Senhor, pregando, cantando, né, tocando o instrumento. Mas o que somos nas nossas casas? O que somos para eles nos nossos lares? Né? Como as nossas referências têm impactado na vida dos nossos filhos? Porque é muito fácil você ser cristão na igreja. É muito fácil você chegar aqui e mostrar, né, uma identidade de cristão. Mas o que você é em casa? Como você tem exercido essa autoridade dentro da sua casa? E aí nós vamos ver aqui que ele fala: olha, Pedro, eu te dou a chave, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Quando a palavra vai dizer ligado, né, a palavra hebraica, ele vai trazer uma referência ao que os rabinos diziam. Eles diziam: ligar quer dizer permitir, desligar é proibir. Então, ele está dando a chave, a autoridade para o quê? Permitir e proibir. E o Espírito Santo me falou: como você tem usado essa autoridade para permitir e proibir? Porque é isso que essa referência faz. Estar conectado a Jesus é saber o que você pode e o que você não pode fazer. E hoje nós temos vivido um tempo, queridos, em que a permissividade ela tem tomado conta dos nossos lares. E como isso, Érica? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez, né? Aí no Mateus 18, deixa aberto esse versículo 18. E aí ele vai falar nesse capítulo sobre o reino dos céus. Ele diz no capítulo 18, versículo 2, ele diz assim, ó: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E o que entra a permissividade? Nós aqui estamos vendo os discípulos perguntando a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E engraçado que nós podemos entrar na nossa vida hoje e olhar e achar que os nossos filhos, eles são troféus. Nós queremos mostrar para o mundo que os nossos filhos são bons. Nós queremos fazer que eles apareçam. Nós queremos criá-los com os melhores estudos, com os melhores professores e fazer tudo o que for possível para que eles sejam bons. Mas aqui Jesus ele fala sobre a conversão. O que é conversão, Érica? A conversão é mudança de rota. E ele diz assim: olha, se vocês não se converterem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E o que Jesus ele quer dizer com isso? Nós precisamos ter humildade e entender que o reino dos céus é muito mais além do que aquilo que você faz para o seu filho no físico, no material. O reino dos céus é muito mais importante com que o futuro que você está preocupado com os seus filhos, com aquilo que você tem investido nos seus filhos. O reino dos céus é muito mais importante. A Lana estava aqui, né, louvando ao Senhor, e ela falou: olha, é melhor, né, é muito bom você ter um trabalho, mas melhor é ter Deus. Não é verdade? Você tem um cachorro, né, um familiar. Ela falou, né, no cachorro. Mas o melhor de tudo é ter Deus. Então, voltando à permissividade, nós temos deixado o mundo entrar dentro das nossas casas. E nós não temos a humildade de dizer: Deus, nós precisamos do Senhor aqui. Senhor, eu preciso de Ti na vida do meu filho, naquilo que ele vai escolher. Mas o que o Senhor escolhe para o meu filho? Porque a gente quer escolher muitas coisas, mas a gente esquece de perguntar a Jesus: Jesus, o que o Senhor quer para o meu filho? Jesus, o que o Senhor quer para a minha família? Porque melhor do que Jesus para saber o futuro do seu filho, não existe outro. E aí Jesus vai falar: deixai vir a mim as crianças, porque dela é o reino dos céus.
Porque criança é humilde, criança fala o que pensa, criança esquece. Se alguém, se está brigando ali, eles próprios se resolvem, se perdoam, se resolvem e acabou. E o reino de Deus é muito mais sobre o outro do que sobre você. O reino de Deus é muito mais sobre o outro do que a nossa vida. Então, o que eu hoje trago para você, querido, é que nós precisamos entender que o que é ligado dentro da nossa casa, o que é ligado na terra, vai ser ligado no céu quando isso está em conformidade com a palavra de Deus. A autoridade que foi dada à igreja, a autoridade que foi dada aos pais, não é para ser usado somente com coisas seculares, mas muito mais para ser usada naquilo que vai levar o seu filho ao reino dos céus. E Deus dá essa autoridade. E a igreja e os pais, eles recebem uma responsabilidade. Você pode dizer responsabilidade. Mais uma vez, responsabilidade de pôr em prática o que Jesus ensinou. Não é só vir aqui e ouvir a palavra, mas é pôr em prática a palavra de Deus. É pôr em prática tudo aquilo que Jesus ele deixou como mandamento. E voltando aos nossos lares, o que você tem representado para o seu filho? O que você tem ligado na sua casa? O que você tem permitido? Lembra que eu falei sobre ligar e desligar? É permitir ou proibir? Nós estamos permitindo muita coisa entrar na nossa casa, mas estamos esquecendo de pôr um limite, de proibir e dizer até aqui nós podemos ir, mas até lá não vamos. Por quê? Porque aqui a presença de Jesus não está, então eu não posso. E nós temos deixado outras autoridades governar os nossos filhos. Mas nós temos que lembrar que Deus deu autoridade à igreja. Deus deu autoridade aos pais para serem responsáveis pela herança que Ele colocou nas suas mãos. Amém? E quando a igreja ela está agindo sobre o domínio de Jesus, ela demonstra disciplina. Diga, disciplina. Mais uma vez, disciplina. Você precisa disciplinar o seu filho. Não é a escola que disciplina o seu filho. Não é o Estado que disciplina o seu filho. É você que disciplina o seu filho. Porque aquilo que você fala dentro da sua casa, você é responsável por aquilo que você fala dentro da sua casa. E nós como cristãos, nós devemos ser responsáveis pelo aquilo que nós falamos. E o que tem saído da sua boca? Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: o que você tem falado dentro da sua casa? O que você tem representado para o seu filho? Será que se hoje eu perguntar ao seu filho: olha, você quer ser crente como quem? Será que ele vai responder: eu quero ser cristão como meu pai, eu quero ser cristão como a minha mãe? Será que ele vai responder isso? Nós precisamos todos os dias estar conectados com Cristo, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós estamos preocupados com as coisas que vão ser acrescentadas, mas esquecemos do reino dos céus. Eu poderia muito bem aqui trazer uma palavra de conforto para você, mas eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque as nossas crianças, elas têm estado em perigo. O ataque do inferno não é contra a geração futura, porque às vezes a gente olha para as crianças e acha que elas são a geração futura. Não, elas são a geração de hoje, porque elas já estão aqui. E aquilo que nós fazemos hoje reflete no nosso amanhã. E ser cristão, meu irmão, é muito mais do que palavras. Ser cristão hoje tem que ser com atitudes. Porque até para você falar que você é cristão é difícil. As pessoas, elas estão desleixando o cristianismo, né? Imagine os nossos filhos. É criar no caminho. Se já criar no caminho já está sendo difícil. Nós vemos pessoas, mais velhas, mais experientes, que criaram seus filhos nos caminhos do Senhor, e hoje os filhos estão distantes. Imagine nós, irmãos, que somos dessa geração, que está tão conectado com o mundo. Nós estamos tão conectados, rapidamente você se conecta com o outro lado do mundo, mas é uma geração que está desconectada com o reino dos céus. Mas hoje, nessa noite, eu quero te chamar
a atenção para esse reino dos céus, para que você se conecte, você, a sua casa, os seus filhos, que a sua casa esteja ligada no trono dos céus, que a sua casa esteja ligada sobre a palavra de Deus, para que a sua autoridade hoje seja restabelecida e o mal não entre na sua casa. Nós queremos restabelecer essas chaves. Você pode levantar as suas mãos, você pai, você mãe, você vó, você tio, porque nós sabemos que o conceito de família hoje ela tem mudado. Porque tem criança que não tem o pai, não tem a mãe, mas tem o tio, tem o avô, não é verdade? Que cuida. Então você que está aqui hoje, que é responsável por alguma criança, por algum adolescente, eu quero profetizar sobre a tua vida restabelecimento de autoridade. Porque é isso que Deus está nos chamando hoje, a responsabilidade e tomar a autoridade daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E saber que o que você falar dentro da sua casa sobre a autoridade do Espírito será ligado no céu também. Mas é sobre a autoridade do Espírito Santo, não é sobre a sua autoridade nem a minha, é sobre o nome de Jesus. Então eu profetizo sobre a sua casa, sobre a tua família, o restabelecimento da autoridade. E o que vai ser ligado dentro da sua casa, da sua família, vai ser ligado no céu. E a sua família, os seus filhos, eu creio, eles serão para a glória de Deus. Eles serão do altar. Você pode dizer amém. Você pode dizer aleluia. Eu creio, Senhor. Porque é sobre esta palavra que nós estamos hoje, a palavra de Jesus. Nós estamos nos convertendo, nós estamos mudando a rota para entrar na posição que Jesus quer. Porque não adianta, irmãos, nós estarmos, serenos, porque o mundo não tem serenidade na destruição do seu e do meu filho. O mundo vem com força, o mundo vem com autoridade para jogar o lixo dele dentro da sua casa. Mas nós hoje nos levantamos para tirar qualquer lixo imundo de Satanás da nossa casa. E nós vamos nos levantar, amém? Você pode dizer, eu vou me levantar como autoridade na minha casa, na minha família, contra qualquer lixo do diabo, contra todo o lixo que vem sobre os meus filhos. Não vai entrar na minha casa. Você pode dizer isso, querido, não vai entrar na minha casa. Você pode dizer mais uma vez, não vai entrar na minha casa. Em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra com algumas referências. Eu quero pedir para que coloque para mim Deuteronômio 6, versículo 67. Eu vou ler aqui para ficar igual. Amém? Deuteronômio, versículo 6. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Amém? Que diz assim, olha. Versículo 6. Ensina. Volta um pouquinho. Isso. Ensine-as com persistência. Diga persistência. A seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado quando estiver andando quando se deitar e quando se... Pode passar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Ensina o seu filho. Aonde? Na mesa. Aonde? Na hora de dormir. Aonde? No caminho. Mas olha para o seu irmão e diga, você tem que estar no caminho. Não é só falar, é ser. Você pode dizer mais uma vez, não é só falar, é ser. Jesus te chama para ser. Abra em Provérbios capítulo 22. Para mim, por favor. Vamos ler juntos Provérbios 22, versículo 6. Eu quero que toda a igreja leia comigo, amém?
A boa... Não, 22, 6. Versículo 6, por favor. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para... E mesmo com o passar dos anos... Ele diz o quê? Instrua a criança. Aonde? No caminho. Você tem que estar no caminho. Eu sei que muitos já ouviram aqui falar sobre essa palavra e ali diz no caminho, não é o caminho. Porque você mostrar o caminho, né? Um exemplo, alguém perguntar a você, olha, onde que é tal lugar? E você diz, ó, o caminho é ali. Mas estar no caminho é ir com a pessoa. E às vezes nós reclamamos com Deus porque os nossos filhos, eles estão distantes de Deus, mas é porque você quer mostrar o caminho. Mas Jesus te manda estar no caminho, é diferente. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar como exemplos fiéis. Porque o mundo ele pode fazer qualquer coisa, mas a melhor instrução e a melhor representação da presença de Deus é você, querido. Não é o pastor, não é a tia da escola, não é a tia da igreja, é você. Então, instrua o seu filho no caminho, porque aí sim, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Porque o que você falar vai condizer com aquilo que você está falando. E eu quero declarar nessa noite que a sua casa e a sua família, eles serão do reino de Deus. Os seus filhos serão do reino dos céus, amém? Você pode fechar os seus olhos e dizer, os meus filhos, a minha família, pertence ao reino dos céus.